Já faturo um montante superior a 3 ou 4 mil euros por ano, já são 20, 25. Acho que eu devia abrir uma empresa. Também é uma pergunta que muita gente me faz. E eu acho que é uma análise um bocadinho caso a caso. O meu nome é André Leonardo e no podcast Orador de Elite falamos sobre comunicação, desvendando os segredos para que possas impactar em público. O medo de falar, a falta de confiança, de clareza, de organização ou até a prática deixam de ser um problema. Aqui tens tudo o que precisas para te tornares um comunicador eficaz e que faz acontecer. Orador de Elite, fala com impacto. Raquel, muito obrigado por estás aqui, para a gente poder falar aqui sobre temas que não são diretamente dos oradores, mas que são muito importantes para os oradores e para todos os outros, não é? Olha, para quem ainda não te conhece e está a ver isto, quem é a Raquel Esteves? Olá, André, obrigada pelo convite. Eu sou advogada. De Lisboa? De Lisboa, sim, das poucas pessoas que restam. De Lisboa, mas já ninguém é de Lisboa, é verdade. E trabalho com a área mais específica da fiscalidade, um bocadinho também de imigração e de investimentos, há alguns anos, já quase há uma década. E como é que vieste para esta área? Sempre gostaste de números e... Não, foi um acaso da vida. Eu acho que há coisas que nós escolhemos, há coisas que nos acontecem e que nós abraçamos, e isto foi um projeto que eu acho que abracei. Eu tirei o curso de Direito na Clássica, depois fui tirar o mestrado na Católica em Direito e Gestão, porque achava que era uma área muito complementar e muito interessante. Sabes que eu tenho um irmão que foi exatamente igual. Sério? É exatamente esse caminho, para a Clássica, da Clássica para a Católica, e também se especializou em Direito Fiscal. Pronto. Se calhar alguma coisa que nos fazem por lá, que nos deixa assim. E a primeira proposta assim mais atrativa de emprego que eu tive foi numa consultora na área da fiscalidade, e de longe era assim a proposta mais interessante, e eu pensei, bem, eu nunca tinha pensado muito nesta área da fiscalidade, mas vamos lá ver no que é que dá, e foi assim que eu entrei. Depois, a partir do momento em que tens aquele carimbo no teu currículo, as pessoas começam só a chamar-te para aquela área, já não não é? descolas, Sim, não é? já não descolas facilmente. Quer dizer, é possível mudar de área, e se eu tivesse querido, certamente conseguia, mas eu gostei, e assim surgiu. Deixaste-te ficar. E deixei-me ficar. Boa. Sim. Tu te especializaste em algum imposto em específico? Sim. Hoje em dia eu admiro muito os advogados mais de outras gerações que eram especialistas em todos os impostos, mas desculpabilizo-me um bocadinho de não saber tudo, porque eu acho que as coisas ficaram muito mais complexas, e hoje em dia nós temos um grau de especialização mais cedo e mais E em termos de impostos está sempre a mudar, por isso tens que... sim. Não é? Portanto, a minha área é hiper específica, que é impostos individuais, IRS, com um pendor sempre mais internacional e de situações de mobilidade ou de expatriados. Portanto, é hiper especializada. O IRS é uma coisa tão importante que até devia ser dado nas escolas, não é? Porque, sem dúvida. Sem dúvida. Que malta, eu acho engraçado às vezes quando falo com pessoas e elas dizem-me que estão à espera de receber o IRS. Sim. Não é? Deve-te acontecer muito. Mas, não, espera aí, não é bem essa a lógica, não estás a receber. Não, ninguém está a receber IRS, as pessoas estão a receber um reembolso do adiantamento que fizeram ao longo do ano, não é? Isso ninguém recebe. Aliás, tu deves apanhar assim umas coisas de impostos que há coisas que devem ser já padrões, não é? Essa do receber o IRS é uma delas, e mais? Eu tenho templates de e-mails, por exemplo... Assim, respostas já pré-preparadas, não é? Porque há coisas que são... Quais são assim as 2 ou 3 coisas que te perguntam mais? Eu vou responder mais na perspectiva do que eu faço no dia-a-dia, que são pessoas que moram cá e têm rendimentos de fora e dizem, mas eu não tenho que declarar cá nada porque eu não recebo cá. Ou pessoas que vão para fora e que dizem, mas este rendimento não tem nada a ver com Portugal. Há um desconhecimento muito, muito grande. Há pessoas que estão cá e dizem... eu estou a ser duplamente tributado, isto está aqui alguma coisa que está mal, e eu penso, sim, está mal, mas não é aquilo que tu pensas que está mal, ninguém te está a fazer mal, tu é que deves ter feito um erro qualquer lá atrás que está agora a despoltar esta situação. Sabes que eu ainda há pouco tempo vim da Arábia Saudita e tem lá muitos portugueses, jogadores de futebol, treinadores, por aí fora, e estava precisamente a falar com eles estavam-me a contar que quando foram para lá que tiveram que mudar a residência fiscal, que era para não haver problemas com duplas tributações. E que houve uma pessoa que há uns tempos atrás, um português que foi para lá, não mudou a residência fiscal e deu um problema grave, que já não voltou atrás. Digamos que era um problema de alguns zeros. Pois é que depois os problemas são em grande. Pois é. E para as pessoas também perceberem, quando
quando existe algum tipo de correção a fazer, a autoridade tributária, se detectar a correção no ano X, pode ainda voltar a ir ver 4 anos para trás e depois mandar-nos a conta final. Pois. E depois nós em Portugal temos aquele sistema de pagar primeiro ou prestar uma garantia suficiente e depois discutir é que vamos... depois. Isso. E os processos arrastam-se. Pronto. Para ser simpático. Sim. Fui eu que disse. Olha, Raquel, diz-me uma coisa. Tu não és necessariamente uma pessoa que seja palestrante, apesar de já teres comunicado em público várias vezes, mas sobretudo sabes deste tema dos impostos que impactam muito os palestrantes, não é? Então, quase toda a gente que começa como palestrante passa o que a gente chama na gíria os recibos verdes, não é? Toda a gente começa por aí. Há algum cuidado a ter? O que é que as pessoas têm que fazer? Têm que abrir o CAI nas finanças? Explica-me assim um bocadinho essa parte inicial. Então, há muitas opções. Se calhar vamos começar pelo... mais normal, ou mais básico. Pelo mais básico de todos, que é, eu fui a uma palestra... vou receber um pagamento pela minha participação uma vez e não estimo que isto se possa repetir. Portanto, aí se calhar não vale a pena as pessoas irem correr abrir atividade. É um ato único, é um ato isolado, exatamente. Isolado. Um ato isolado. Portanto, se calhar aí bastará. Mas só se pode ter atos únicos uma vez? Pronto, essa é uma discussão interessante. Há quem diga que é uma vez, há quem diga que são 2 vezes ao ano, porque nós temos uma norma no Código do IRS que dá a entender que pode ser mais do que um ato por ano. Depois temos uma norma no Código do IVA que dá a entender que é só uma vez. Há aqui algumas divergências. O meu conselho é uma vez por ano. E depois não pode haver um caráter de regularidade, porque acontece uma vez todos os anos. Na minha opinião, já é suficiente para ser regular e para eu já ter uma atividade. Não tem que ser necessariamente todos os meses. Se tivermos regularidade, e mesmo que ela seja espaçada no tempo, já pode haver ali indícios de atividade. E qual é a vantagem que existe em ser um ato único e não a malta de coletar-se? Na verdade, a vantagem do ponto de vista prático é não termos que abrir atividade, não termos obrigações de fazer as declarações de IVA, etc. Portanto, a carga burocrática é muito menor, e portanto, se nós não vamos ter uma atividade, também não vale a pena estarmos a expor-nos. Até porque, se viermos a ter uma atividade no futuro, estamos a desperdiçar os anos iniciais da abertura de atividade em que há alguns benefícios associados. Já vamos falar neles. Exato. E então vou estar a perder um ano inteiro só por causa de um pequeno trabalhinho. Então estás-me a dizer aquela pessoa, sei lá, que é nutricionista e que de repente pedem-lhe uma palestra e até lhe pagam, ela não precisa ir a correr, abrir atividade como formador ou palestrante, pode fazer um ato único e exatamente. Segunda hipótese. Pronto, segunda hipótese. Abertura de atividade, que acaba por ser o que na maior parte dos casos faz sentido, não é? Cuidados a ter ou benefícios. Portanto, a primeira escolha é regime de simplificado ou contabilidade organizada. Para quem nos está a ouvir, explica o que é que isso significa. Em função das despesas que nós temos associadas à nossa atividade, pode fazer sentido beneficiar de um regime simplificado, em que basicamente o código nos concede ali uns até 25% em que nós não somos tributados e presume-se que aquilo é despesas, mas não precisamos de comprovar, pelo menos não tudo. Na contabilidade organizada é como se nós fôssemos tratados como uma empresa. Se eu tenho uma despesa e quero abater aquela despesa ao meu lucro, eu tenho que comprovar, ter os recibos, as faturas, etc. No regime simplificado eu posso só ser tributado em 75% do meu rendimento ou 35%, dependendo aqui das atividades, já vou explicar. Portanto, tenho uns 25% ou os 65% que são tratados como custo. Presumo-se que aquilo não é o lucro todo, há uma parte que é um custo e só vai ser tributado no lucro, que são esses 75% que estavas a falar. Okay. Sendo certo, tenho sempre que comprovar pelo menos 15% de despesas se quiser tirar o maior partido deste benefício, deste coeficiente no máximo. Isto é uma novidade, já deve ter para aí uns 6 anos, se calhar já não é assim tão novidade, mas antigamente era mais fácil. Quando isto apareceu, lembro-me dos advogados todos, porque os advogados estão todos sempre a recibos verdes, entravam em pânico. Como é que nós agora vamos ter despesas? Pronto. E a questão dos coeficientes, se é 75, os coeficientes 0,75 ou 0,35, tem a ver com a nossa atividade como prestadores de serviços, no caso dos palestrantes não há bens envolvidos, portanto nós temos que selecionar uma das atividades que está prevista na lista que se refere ao artigo 151 do Código do IRS. Só esses artigos todos de cor. Não, sei poucos, não, é impossível.
E o que é que acontece? Se a nossa atividade estiver ali expressamente prevista, por exemplo, os formadores ou os professores, o máximo que eu posso beneficiar é do coeficiente 0,75. Se a nossa atividade não estiver ali prevista especificamente, e vou para aquele código dos outros prestadores de serviços, já consigo beneficiar do coeficiente 0,35. Ok. E os palestrantes estão aonde? Os palestrantes não estão como palestrantes. Agora, chamadas de atenção. Se eu, além de palestrante, tenho uma outra atividade, então vou separar as faturas, não vou meter tudo no mesmo bolo e tentar ser esperto, não é? Só vai dar asneira, se calhar. Vai dar asneira, porque normalmente a autoridade tributária está atenta a este coeficiente do 0,35 e vai lá tentar perceber o que é que a pessoa faz e porque é que está a ter ali uma poupança fiscal tão grande. Portanto, tentar distinguir sempre bem as atividades, porque nós podemos ser prestadores de serviço e ter várias atividades, não é? A própria nutricionista pode dar consultas de nutrição e ter atividade aberta aí, e a palestra é ser uma coisa à parte. Pegando neste exemplo que eu dei aqui. Exatamente. E emitir os recibos com a atividade respectiva para cada cliente. O CAI específico, não é? E a descrição também bem feita. E ter tudo certinho. Tudo certinho. Diz-me outra coisa, também há pessoas que às vezes me perguntam assim, eu já faturo, sei lá, um montante superior a 3 ou 4 mil euros por ano, já são 20, 25, achas que eu devia abrir uma empresa? Perguntam muitas vezes isso. Sim, também é uma pergunta que muita gente me faz. E vou ser sincera, eu acho que não há contabilistas que dão um valor, falam nos 50 mil ou nos 60 mil. Eu acho que é uma análise um bocadinho caso a caso. E, por exemplo, mesmo para mim, em casa, há pouco tempo estive a abrir uma empresa e fiz os cálculos, abri um Excel e fiz os cálculos. Ok, vamos lá ver se eu fizer isto como trabalhador independente no regime simplificado. Vamos ver se eu fizer isto como trabalhador independente no regime de contabilidade organizada. Tentei testar todos os cenários com IRS, segurança social, custo de contabilista e ver exatamente qual é que, no meu caso e com as minhas despesas, com as despesas que eu estimo para aquela atividade, era mais vantajoso. Porque se nós formos abrir empresa, nós temos contabilista obrigatoriamente. Temos um bocadinho mais de burocracia, que é o contabilista que vai fazer, não tanto nós. Mas se eu quiser depois tirar um ordenado, tem que pagar a segurança social, não é? Tem aqui uma série de coisas. E uma coisa que eu acho que é importante as pessoas, por exemplo, prestarem atenção é exatamente à segurança social. A segurança social acaba por ser um peso grande. E eu acho que devia ser um tema mais debatido. Às vezes estamos sempre muito tempo a falar nas taxas de IRS, mas a taxa de segurança social é muito pesada. Se eu tiver uma empresa e se eu sou trabalhador da minha empresa, eu não pago 11%. Eu pago 11% como trabalhador e 23,75% como empresa. Portanto, são 35% de segurança social, não é? No regime dos trabalhadores independentes, eu posso ter uns 21,4% sobre 70%. É um cálculo trimestral em que é 70% do rendimento considerado, é um bocadinho confuso, mas se calhar posso ficar melhor. Mas se tiver uma empresa, abre uma porta interessante que é a distribuição de lucros. Eu não tenho que tirar tudo como salário. Isso. E se eu vai ser tributado num imposto que se chama IRC. Exatamente. Mas distribuir dividendos, para mim, a segurança social já não pago. E nas empresas, acho que esse ponto é importante. Qual é a grande diferença entre freelancers e empresas? No freelancer, ao final do ano, o lucro vai para o IRS. Nas empresas, nós temos a opção de não distribuir. Há logo uma tributação em sede de IRC sobre o lucro. Essa não conseguimos escapar. Mas o dinheiro pode lá ficar, os sócios não têm que o tirar logo. Pode ser para outras coisas. Pode ser para reinvestir no negócio, pode ser para uma série de outras coisas. Se a empresa precisar de um carro para eu poder andar, para eu chegar às palestras, a empresa pode comprar um carro, não é? Se a atividade económica da tua empresa for palestras, sim. Eu quando vivia aqui no continente, e agora não faço isso, porque agora alugo um carro, não é? Eu estou em Lisboa, venho dos Açores, estou em Lisboa, alugo um carro, se eu depois faturo pela empresa, faz todo sentido o carro ser pago pela empresa. Se eu viver aqui em Lisboa e precisar de comprar um carro para ir para as palestras, tem que ser a empresa a dar-me esse carro, não é? Faz sentido. Se for um custo essencial para a tua atividade, tem que ser aceito, não é? Certo. Ok, faz sentido. Vou chamar algum benefício fiscal, alguma coisa que quem dá palestras possa estar atento? E sabes que até mais do que isso, geralmente as pessoas que dão palestras são especialistas num determinado tema e expõem essa especialidade, chamemos assim,
via palestra, via livros, via mentorias, via consultas, enfim, depois já, consoante o que for, tem várias ramificações possíveis. Mas existe algum benefício fiscal nesta área dos especialistas? Sim, existe um pequenino benefício. Acho que podemos explorar aqui mais esta área, que é ligado aos direitos de autor. Aos livros? Aos livros. Pode ou não só direito... Imagina, direitos de autor aplica-se aos livros, pode aplicar-se também, por exemplo, se tu tens uma obra artística e essa obra artística se reflete num ensaio, numa peça, num vídeo, também estás através dos direitos de autor. Através dos direitos de autor, não é? Pronto, não é necessariamente um livro. Só que o benefício é pequenino, ou seja, é possível que 50% do teu rendimento proveniente destas atividades artísticas não seja considerado para o teu IRS, ou seja, só és tributado nos outros 50%, não é? Tens ali uma exclusão de metade. O problema é que temos um limite, a exclusão só pode ir até 100 mil euros. Ou seja, o rendimento máximo que está sujeito ao benefício são 20 mil. Certo. Se nós pensarmos que uma taxa máxima do IRS são 53%, o benefício fica-se pelos 5.500 euros ao ano. Pronto. Que pode ser uma pequena ajuda, mas... É uma pequena ajuda. Por acaso pensava que era até 20 mil, portanto, de 20 é até 20 mil. Ok. 20 mil, 50% são 10, não é? Exatamente. Ok. E esses 10 ficam fora de IRS, Exatamente. os restantes é que são... Exatamente. Se pensares que esses 10 seriam tributados no máximo 5.500, o teu benefício... Já percebi. Afinal, é quanto é que tu deixas de pagar de imposto, não é? Isso. Ok, mas não deixa de ser uma... Se é uma existe, ajuda. se é um recurso que existe, é um recurso vale a que pena as existe pessoas saberem. E que vale a pena aproveitar. Depois há uma grande discussão acerca do que é que são ou não são direitos de autor. E como eu já sabia que este seria um tema aqui hoje... Fiz assim uma pequena pesquisa de jurisprudência, que é sempre interessante. E o que acontece é sempre, quando o legislador usa conceitos muito abertos, dá aso a muitas interpretações. E, portanto, vamos ter sempre discussões doutrinárias, jurisprudenciais, sobre o que é que significa obras literárias, o que é que são... Estás a perceber? Há sempre tema. Mas em princípio, se eu escrevo um livro, o livro está à venda nas Bertrands, nas FNACs da vida. Estás-me a dizer que os rendimentos que eu tenho daquele livro entram nessa parte dos direitos de autor onde existe um benefício, não é? Estou só a fazer aqui a pequena chega de que se exige que o livro seja considerado uma obra literária. E depois entramos na discussão do que é obra literária. Ok, nem tinha... Isto realmente os advogados pensam em há tudo. sempre aí um pormenor. sempre um pormenor. Pronto, e porque é que eu gosto de ver jurisprudência? Que é para saber se isto já chegou a tribunal ou não. Okay. Quando já chegou a tribunal, significa que a AT e o contribuinte, a partir de tiveram uma interpretação divergente. E, portanto, aquilo deu um processo. Encontrei. E alguma conclusão? Sou sincera, as conclusões são que temos que fazer uma análise casuística, que a obra literária se tem que aferir pelo sentido estético e desde logo a capa. É tudo muito esotérico. Portanto, isto é só o alerta de não façam um livro de... Sim, de cara a cara, receitas, e depois digam que é uma obra literária. Não estejam a contar com isso, ou pelo menos tentem só investigar um bocadinho mais o tema antes de ficarmos todos descontentes. Muito bem, Raquel. E tem assim mais algum benefício fiscal para além deste pequenino, mas que já que existe é para vamos usar, aproveitar ao máximo. Até porque ele tinha supostamente acabado em 2021, estava toda a gente a pensar acabou e foi renovado agora desde 2022 até 2026, salvo erro. Portanto é aproveitar. Se ele existe, pouco ou grande, é para aproveitar. Claro que sim, claro que sim. Claro mas há mais alguma coisa que... Sim, agora também temos uma novidade. Não é bem uma novidade, ele já existia, embora com outros contornos, para pessoas que nunca tenham vivido em Portugal e que queiram vir para cá, ou portugueses que estão lá fora e estão fora mais do que 5 anos e queiram voltar. Se eles estiverem na área da educação superior, se forem professores, se forem especialistas, investigadores, docentes, normalmente há muitos palestrantes que estão ligados também às universidades, podem voltar com o regime dos residentes não habituais, que agora é o novo regime de residentes habituais. Acho que ainda ninguém arranjou um nome melhor para isto. E aí sim o benefício é bastante atrativo, ou seja,
É qual já agora? Só para saber se eu mudo de país 5 anos e estou a brincar. Olha, Mas qual é? acho que vale muito a pena. Há muitos portugueses. Eu tenho muitos amigos lá fora que estavam à espera de bater os 5 anos para voltar. Vou voltar. Então, tu consegues no teu rendimento de categoria A, profissional, e B, ter uma tributação fixa à taxa de 20%, fixa, sem limite, podes ganhar 1 milhão, são 20%. O regime da segurança social mantém-se bem igual ao que aconteceria noutro cenário qualquer, mas o benefício adicional, que são os rendimentos de fontes estrangeiras estarem isentos. Ou seja, se deixaste lá fora um apartamento que está a arrendar, sem investimentos financeiros na bolsa nos Estados Unidos, se tens uma empresa lá fora que já não és o diretor, mas continuas a ser sócio e tens uma empresa em funcionamento, todos esses rendimentos estariam isentos cá em Portugal. Esse benefício parece muito Incrível. vantajoso. Sim. A ideia é atrair talentos, especialistas, pessoas que venham também para as nossas universidades contribuir, e tu também já estiveste lá fora e sabes que é ótimo estas experiências interculturais, não é? Claro. Atrair essas pessoas. É interessante estás a falar nisso porque basicamente há 2 grandes grupos de oradores. Há a malta que é mais, sei lá, teve uma aventura ou passou uma superação qualquer e depois fala sobre essa mesma aventura, ou há aqueles que têm pesquisas feitas, tornaram-se especialistas muito numa determinada área, pode ser inteligência emocional ou o que for, e quase sempre estão ligados a uma universidade e para esses pode fazer todo o sentido o que estás a dizer. Mas tocaste aí num ponto que eu acho interessante e já me aconteceu a mim, que é: sou português, não é? Trabalho aqui, faço as palestras cá, as formações, tudo certo, e recebo um convite, como já recebi, para ir a Angola fazer uma palestra, e depois tenho que faturar lá. Também já me aconteceu na Suécia, na Dinamarca, no Luxemburgo, e eu fico sempre um bocadinho, eu recorro quase sempre ao meu irmão, não é? Que é o advogado mais barato que eu conheço, mas fico sempre ali, epá, e agora como é que é isto? Isto tem IVA, não tem IVA, isto vai, como é que eu faço? Se houver aqui alguém que nos esteja a ouvir assim com esse problema, como é que se resolve? A partir de quando estás a faturar através de uma empresa, o que tens que ver, ou mesmo como freelancer, eu estava a fazer esta distinção, mas se calhar não faz assim tanto sentido. Se o serviço está a ser prestado naquele país, aquele país pode ter uma palavra a dizer e pode querer cobrar alguma coisa. Se não quiser cobrar, não temos problema, reportamos em Portugal, porque não há um grande caráter de permanência, ou seja, tu não passaste a ter uma instalação naquele país, não estás a ter uma atividade regular. Não, fui lá fazer uma palestra ou duas, ou o que for. Na maior parte dos casos, esses países nem quererão, não sei qual é a tua experiência, mas nem quererão tributar ou reter na fonte nenhum tipo de nunca tive esse caso. Se isso acontecer, também podes depois informar Portugal, atenção que eu já paguei X naquele país e Portugal vai descontar o que já foi pago no outro país. Para evitar a tal dupla tributação. Exatamente. Não é? Mas à partida, como não há instalações fixas, não são assim atividades com uma relevância económica que faça com que isso aconteça, não haverá grande impacto no outro lado, e nós somos residentes fiscais em Portugal, devemos faturar cá, pronto, e pagar o imposto de cá, que é o nosso país de residência, e como residentes cá, temos que declarar cá tudo o que ganhamos em qualquer parte do mundo. Certo. Ok, parece-me muito bem. O IVA também depende de serviço para serviço, é muito específico. Por exemplo, na minha área, tudo o que é dentro da União Europeia para não sujeitos passivos de IVA, ou seja, clientes finais, eu faturo o IVA na mesma. Quando é para empresa já existe um sistema diferente. Quando é para fora da União Europeia já consigo faturar sem IVA. A complexidade é... Tem que estar mesmo muito atento. Sim. Olha, mas tu tens feito muito a tua atividade a ajudar os portugueses que querem ir para fora e o contrário, não é? E o contrário. Isso, agora mesmo sem esta parte aqui das palestras, mas sentes cada vez mais gente... Eu comecei-te a seguir no Instagram e vejo os teus conteúdos muitas vezes e reparei que foi um boom muito grande desde que comecei até agora. Incrível. Portanto, presumo que tens muita gente a querer... Sim. Eu acho que há 2 fatores. É ser um bocadinho de informação nova. E importante, e muito relevante, sim. Que mexe diretamente no nosso bolso, não é? Por ser uma coisa que a gente reage muito rápido. As pessoas começaram a ficar curiosas, portanto, muito do crescimento é curiosidade, não que as pessoas vão implementar aquilo na sua vida ou que tenham alguma situação concreta, mas querem estar a par, e acho que são áreas em que
faz sentido também termos algum Claro. conhecimento, para também vermos o que é que está a passar nos outros países. Os políticos estão-nos sempre a apresentar aqueles exemplos do que se passa lá fora, e como Portugal é ótimo. Nós também podemos ver os exemplos do que se passa lá fora, em que Portugal não está assim tão bem, Pois. não é? Portanto, Exato. podemos ficar atentos. Mas voltando aqui ao meu percurso, o Portugal teve um boom muito grande. Foi o Sim, chegaram os estrangeiros Sim. cá. foi Uhum. durante muito tempo foi o sítio da moda. Acho que isto agora vai abrandar um bocadinho, porque estamos a mudar aqui os benefícios que os estrangeiros poderiam ter, e nessa fase o que eu ajudei foi muitos estrangeiros a viver em Portugal, e comecei a perceber que lá fora é muito comum as pessoas planearem o sítio onde vivem ou não vivem em função dos regimes fiscais. E não estou a falar dos multimilionários. Certo. Tenho clientes que eram pessoas de classe média absolutamente normais, como nós, mas que há muito esta preocupação, e que havia aí um mercado. E agora o que eu pensei foi, bem, eu se calhar vou mostrar aos portugueses que isto existe. Eu cheguei a ter clientes palestrantes internacionais que queriam vir para cá porque tinham os tais benefícios parecidos com aquele que eu te falei há pouco, e que tinham altas estratégias, rendimentos altamente complexos, coisas muito bem montadas, e pronto, e o fiscal era um tema, sempre foi um tema. E agora... É interessante que em Portugal parece que não é os impostos, mas é a parte, tudo o que é dinheiro, parece que é uma coisa que a malta fica, ai Jesus, a gente até evita falar nisso para não dar azar, não é? Para não... Sim, e não estamos confortáveis, não é? Às vezes nem queremos que os nossos melhores amigos saibam se nós estamos bem, se ganhamos bem. Não é um tema muito... Mas é muito, não sei se concordas comigo, mas eu acho que os impostos isto devia ser ensinado nas escolas. Sim, sem dúvida. É uma coisa que faz uma diferença enorme. E depois as pessoas acham que saber de impostos é decorar taxas ou decorar artigos. Não é. Eu não sei artigos de cor, não sei todas as taxas de cor. Claro que há coisas que nós repetimos tantas vezes que ficam. Mas cada vez que há uma situação nova, eu tenho que ir ver também. E, por exemplo, com a conversa do curso que vou começar agora, a minha ideia não é explicar às pessoas Já exatamente... agora o curso é de quê? Explica-nos aqui. O curso é sobre fiscalidade internacional, e a ideia é exatamente ensinar as pessoas qual é o mindset e o raciocínio lógico que nós devemos seguir para perceber como é que se trata cada situação, e não dizer-lhes, olha, a pessoa que mora aqui tem um rendimento ali, é assim, porque assim tu tens que decorar 50 mil situações, não é? É mais dar as ferramentas É e depois dar a as pessoa... ferramentas para qualquer pessoa que queira pensar sobre isto, ou que tenha uma oportunidade de trabalho no sítio X ou no sítio Y, consiga fazer as perguntas certas, porque as coisas vão estar sempre a mudar e tu vais ter sempre que recorrer a alguém, fazer as perguntas certas às pessoas certas e já antecipar cenários. É interessante, até porque a gente em Portugal parece tem que ir muito à base, e coisas tão simples como a gente falava há pouco, que é o IRS, vou receber o IRS quando me dizem isso. Sim. E há outras do género. Sim. Também vejo muita gente que às vezes começa, tem uma empresa, depois tem que entregar o IVA trimestralmente e depois esquece, e é logo uma multa, seja um minuto depois já foi, não é? Segurança Social é outro tema que a gente às vezes cria uma empresa sem saber bem, e aquilo somos atropelados completamente, sim, não é? E estou a ver dizer que sim, porque já viste também muita coisa. Sim, e falo por mim, eu sou atropelada. Eu pela primeira vez em tantos anos, em janeiro, com esta história do Instagram e do digital e tudo a acontecer, esqueci-me de pagar a DMR, esqueci-me de entregar o IRS aos Estados. A malta está a pensar, o que é DMR? Declaração Mensal de Remunerações. E entretanto, entro no portal das finanças e vejo uma dívida. Eu nunca tive uma dívida na vida. E fui logo a correr pagar, geralmente não é uma dívidazinha. Não, já estava logo em processo executivo, já tinha juros, não é? Já tinha tudo. Mas isto para dizer, é muito fácil às vezes nós deixarmos passar. Os contabilistas não, porque devem ter sistemas de calendarização perfeitos, mas mesmo assim pode acontecer. Mas quando nós temos o nosso próprio negócio, fazemos um bocadinho de tudo, não é? Tu sabes, hoje de manhã estive a resolver o problema da Microsoft, que o cartão não estava a ser aceito por algum motivo. Depois tens o IVA, depois tens isto, depois tens aquilo, depois recolher as faturas para enviar para a contabilidade. É muita coisa. E nós... E depois às vezes também somos pais ou mães, e maridos e mulheres, temos essa coisa toda a acontecer e chegar todo ao lado. Tens o dia todo montado e a criança fica com febre e não há escola, não é? Pronto. Também já me aconteceu. É duro tu... Às vezes as pessoas dizem, os patrões, as pessoas que têm empresas, são muito ricos e são isto, uma vida incrível.
É um processo. Eu espero um dia vir a ter uma vida incrível nesse aspecto, com tempo e dinheiro. Para já, ainda estamos naquela fase em que ou tens tempo ou tens dinheiro. Não é? Às vezes é assim. É possível ter muito tempo e ganhar pouco. Também é possível ganhar muito se tu abdicares todo o teu tempo, porque dedicas todo o teu tempo a trabalhar, portanto a coisa à partida vai correr bem. Agora, chegar àquele ponto ótimo de ter dinheiro e tempo dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Raquel, olha, eu geralmente termino as minhas conversas com uma pergunta que é: o que é para ti um orador de elite? O que é para ti um orador de elite? Se calhar já fizeste algumas palestras, como me contaste, mas também já viste muitos. Sim. E certeza que alguns já te impactou de uma forma diferente. O que é que esse orador de elite tinha? Eu acho que a palavra-chave é confiança. Quando alguém nos consegue transmitir confiança no que está a dizer, nós deixamos-nos levar. E presumo que aí estás a dizer confiança é também ligação? Confiança em si, naquilo que está a dizer, credibilidade, sim. E autoconfiança, porque eu acho que uma das minhas principais dificuldades é essa, é sentir-me confiante e transparecer confiança. Olha, mas aqui no podcast foi... Obrigada. Incrível. Não percebes disto como ninguém. Não, acredita que é um processo, mas eu acho que sim. Então para ti um orador de elite é alguém que tem autoconfiança e credibilidade. Sim, e que acaba por conseguir, através dessa confiança, passar a sua mensagem, porque nós não prestamos atenção a ninguém que esteja a tremer. Não é? Nós não acreditamos na história de alguém que ele próprio não acredita no que está a dizer. Portanto, o primeiro processo é acreditarmos em nós e sermos... Claro. Eu digo isto porque das vezes em que eu falei em público, se estiver a falar de um tema em que eu estou confortável, a coisa corre muito melhor e eu sinto que as pessoas gostam de me ouvir. Às vezes eu contei uma história muito mais interessante, mas não me sentia confiante naquele papel ou naquele tema e ninguém me ouviu, portanto a gente a reparar noutras coisas. Sim. Não sei se isto foi uma boa palavra, apanhaste-me de surpresa. Acho que disseste tudo, não é? Esta parte da autoconfiança, a parte da credibilidade, ou seja, a gente não falar de uma coisa que não sabe. Não é? Isto é logo meio caminho andado para correr mal. Sim. Não é? Sim. Ontem, não sei se isto já interessa, se quiserem conta. Conta, não faz, mas não conta. Ontem estava numa reunião com uma potencial cliente nova, ela era estrangeira e diz-me: olha, eu vivo em Portugal, mas tenho rendimentos da Austrália, quero saber se tu trabalhas com pessoas da Austrália. E o que é que um típico vendedor de serviços faria? Claro que sim, trabalho com anos. E disse: olha, por acaso os meus mercados preferenciais não são estes, já tive alguns clientes com rendimentos na Austrália, mas não sou assim tão habituada. E ela a seguir faz-me uma pergunta daquelas críticas, em que se eu tivesse mentido na pergunta anterior, eu ia ser apanhada ali. Já tinhas ido. Já tinha ido. E eu disse logo: ainda bem que eu fui sincera consigo desde o início. Se não tinha corrido muito mal. Imagina, consigo resolver exatamente na mesma, demorei mais 5 minutos a pensar e dei-lhe a resposta, mas eu acho que o facto de eu ter demonstrado que não sabia, que estava disposta a saber e que era suficientemente inteligente e esperta para lá chegar também, fez com que a cliente a seguir me tivesse enviado um e-mail a dizer: gostei imenso de conhecer, muito obrigada, fico à espera dos próximos passos. É tal credibilidade. Que tu falas. E às vezes credibilidade não é saber tudo, é saber admitir quando não sabemos e sermos transparentes. Parece muito bem, Raquel. Olha, obrigado por estar aqui connosco. Pelo convite. Malta, já sabe, podem seguir a Raquel nas redes e podem ver o site dela, e quem tiver a pensar aí para fora tem que falar com ela, se tiver um amigo que está a voltar para cá tem que falar com ela. Muito obrigado, Raquel, está bem? Obrigado.